Um rio barrento, um exército à beira do colapso, um homem de quase 70 anos prestes a tomar uma decisão que ninguém imagina. De um lado, soldados famintos, doentes e treinados para esperar. Do outro, um inimigo que acha que já venceu a partida antes mesmo de ela começar. Mas em poucos minutos, tudo o que parecia impossível vai ser transformado em realidade por uma coisa que ninguém ensina em manuais de guerra: a vergonha de ficar para trás. Esse é o momento em que a coragem deixa de ser teoria e vira corpo nu correndo contra o fogo. E é aqui, em Itororó, que a história que você sempre ouviu é virada pelo avesso. 6 de dezembro de 1868, o rio Itororó, Paraguai. O calor é opressivo, o ar cheira a pólvora e sangue. Às margens do rio, o exército imperial brasileiro está parado. Do outro lado, atrás de trincheiras e canhões, está o grosso do exército paraguaio. O Marechal Caxias olha para a ponte destruída, para a água barrenta e para seus homens. Eles estão exaustos, 2 anos de campanha, doenças, derrotas. Um oficial britânico, observador do conflito, escreve em seu diário, e essa anotação vai sobreviver até hoje: os brasileiros não têm disciplina para um assalto frontal. São bons para cavar trincheiras e esperar. A iniciativa pertence aos paraguaios. Essa é a opinião de um estrangeiro, um profissional, sobre o soldado brasileiro naquele momento. E ele estava completamente errado, porque o que aconteceu nos próximos 60 minutos em Itororó não foi um ataque. Foi uma explosão de raiva, de honra e de uma tática tão brutalmente simples que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Uma verdade que foi ofuscada por batalhas maiores, mas que revela o momento exato em que a Guerra do Paraguai mudou de rumo. E eu vou te mostrar 2 detalhes que nunca são contados juntos: o que realmente motivou aquele ataque insano e a arma secreta que os paraguaios tinham escondida na outra margem. Uma arma que só foi revelada em relatórios de intendência capturados décadas depois. Para entender a loucura de Itororó, você precisa ver o contraste. De um lado, o exército paraguaio de Solano Lopes, disciplinado, fanático, acostumado a vencer em seu próprio território. Eles escolheram o terreno: o rio com margens íngremes, a ponte destruída, campos abertos para o tiro de sua artilharia. Eles tinham manuais, tinham experiência, tinham a moral alta de quem está defendendo a pátria. Do outro lado, o que Caxias tinha? Um exército esgotado. 2 anos de uma campanha desastrosa comandada por outros que resultou em derrotas humilhantes como a de Curupaiti. Homens doentes de cólera, de febre amarela. Tropas de diferentes províncias que mal se entendiam. Recrutas do interior do Brasil que nunca tinham visto uma batalha. E um único objetivo: chegar até Assunção. Itororó era o último obstáculo natural antes da capital. E Caxias sabia que parar ali significaria o fim. O inverno se aproximava. As doenças aumentariam. A campanha teria que ser adiada por mais 1 ano. Ele não tinha manual para aquilo. Não tinha ponte. Não tinha surpresa. Só tinha homens cansados e uma decisão impossível. Caxias reúne seus comandantes. A ponte está em escombros. A val, ou seja, passagem a pé pelo rio, é profunda e o fundo é lamacento. Atravessar sob fogo é um massacre anunciado. Os relatórios do Estado-Maior são claros: aguardar, reconstruir a ponte sob cobertura. Mas aguardar quanto tempo? 1 dia? 2? O tempo que Lopes precisava para fortalecer ainda mais as defesas. É então que Caxias toma a decisão. Ele não vai esperar. Ele não vai reconstruir a ponte. Ele vai fazer o que ninguém espera: um ataque frontal, a pé, atravessando o rio a val, sob metralha e fuzilaria. E ele não vai mandar só a infantaria. Ele vai na frente. O Marechal, com quase 66 anos, velho para os padrões da época, pega seu cavalo e se coloca à frente do primeiro corpo. Um de seus ajudantes tenta dissuadi-lo. Caxias responde, e a frase está documentada no diário de um oficial presente: "Os que têm medo, que fiquem. Vou mostrar como se morre pela pátria." E ele parte. A cavalo entra na água.
Atrás dele, uma onda de infantaria. Azar dos paraguaios. Eles tinham posicionado sua artilharia para cobrir a ponte. O ataque pelo val pegou eles literalmente de lado, mas ainda assim o fogo é infernal. Homens caem aos montes. A água do Itororó fica vermelha. É aqui que entra o primeiro detalhe esquecido. Nos arquivos do Museu Histórico Nacional tem um depoimento de um soldado paraibano. Ele diz que no meio do rio, congelado de medo, viu o velho marechal na frente, com o uniforme já encharcado e sujo de lama. E ele pensou na linguagem dele: se o velho cabra tá indo, eu não vou ficar de bubuia. Bubuia, ficar boiando à toa. O improviso brasileiro não estava na tática, estava na motivação. Não era por pátria abstrata. Era por não querer passar vergonha na frente do comandante. O ataque avança. Chega à margem oposta. E é aqui que o segundo detalhe aparece, a tal arma secreta. Nos relatórios de intendência paraguaios capturados depois da guerra, descobriu-se que Lopes, desconfiado de um ataque pelo val, havia posicionado uma reserva especial atrás das primeiras trincheiras, um batalhão armado com lanças. Lanças, no século XIX. A ideia era que, se a infantaria brasileira, encharcada e cansada, chegasse à margem, seria recebida por uma parede de pontas de ferro. E funcionou. No primeiro embate, a linha brasileira recua. O ataque parece fracassar. Caxias está no meio do fogo. Seu cavalo é atingido. Ele cai. Por um momento, a notícia se espalha entre os paraguaios. Caxias morreu. A moral deles explode. E aí acontece o momento de humor seco, trágico dessa história. Um coronel paraguaio, vendo o marechal no chão, grita para seus homens em espanhol: ali está el viejo, acabem com él. Lá está o velho, acabem com ele. Só que Caxias não estava morto. Ele se levanta, saca a espada e grita para os soldados que o cercam: sigam-me os que forem brasileiros. E aí a carga muda. Não é mais um ataque tático, vira uma briga de rua em escala gigante. Os brasileiros, muitos deles do interior, acostumados com facão e enxada, ignoram as lanças, invadem as trincheiras no corpo a corpo. É um massacre de ambos os lados, mas a posição cai. Os paraguaios recuam e Itororó é tomada. O custo? Assustador. Mais de 1000 baixas brasileiras em menos de uma hora. Do lado paraguaio, talvez o dobro. O rio ficou entupido de corpos. O observador britânico que os subestimou vai escrever dias depois uma correção no seu diário. Eles não têm disciplina europeia. Têm uma ferocidade que a disciplina não ensina. E é justamente essa ferocidade, essa memória crua que a gente tenta preservar aqui. Antes de seguir para o que essa batalha realmente significou, eu preciso fazer uma pausa. Porque vídeo como esse não é feito de gráfico bonito e IA. É feito de pesquisa, de horas em arquivo digital, de tradução de documento antigo. E isso só existe se esse canal existir. Então, se você está vendo isso e sente que é importante relembrar esses nomes, Itororó, Caxias, os soldados anônimos que viraram o jogo, a sua ajuda faz diferença real. Deixa um like. Isso mostra para o algoritmo que esse assunto importa. Se inscreve no canal. Cada novo inscrito é um voto de que a nossa história militar merece ser contada com esse nível de detalhe. E comenta, me fala, você já tinha ouvido falar de Itororó? Na sua cidade tem rua, praça com o nome de algum regimento que lutou ali? Essa interação é o que mantém a memória viva. Agora volta comigo para 1868, porque a batalha acabou, mas a guerra dentro da guerra estava só começando. O clímax de Itororó não é a tomada da posição. É o que acontece depois, na tenda de Caxias. Ele está ferido, exausto. Os relatórios de baixas chegam. 1 em cada 5 homens que entraram no rio não saiu. Oficiais veteranos choram. A vitória tem gosto amargo. E é aí que Caxias faz algo que redefine o resto da campanha. Em vez de descansar,
Em vez de consolidar a posição e esperar, ele dá uma ordem que parece insana: avançar. Amanhã, sem parar. Porque ele entendeu naquele dia uma coisa sobre o soldado brasileiro e sobre o inimigo. O soldado brasileiro, naquele estado de exaustão e fúria, era imparável. E o inimigo paraguaio, que sempre foi visto como inquebrantável, tinha medo. Itororó quebrou o mito da invencibilidade paraguaia em campo aberto. Nos dias seguintes, vêm as batalhas de Avaí e Lomas Valentinas, sempre com Caxias empurrando sem dar trégua. É a famosa Marcha em Furação, que levou à queda de Assunção. Tudo nascido da decisão tomada na margem do Itororó. E aqui a gente conecta com a nossa identidade. Muitas vezes a gente ouve que o brasileiro é improvisado, que deixa para depois, que não tem planejamento. Itororó mostra o outro lado dessa moeda. Quando não há manual, quando o plano original vai para o brejo, literalmente, a capacidade de reagir com o que tem, na hora, com uma coragem quase irracional, é uma ferramenta poderosa. Não é falta de disciplina, é um tipo diferente de disciplina. A disciplina da necessidade, do ou é agora ou nunca mais. O soldado que atravessou o Itororó não era um profissional europeu. Era um homem do interior, que resolveu o problema do mesmo jeito que resolvia um problema na roça, encarando de frente com as ferramentas que tinha, que no caso era o próprio corpo e a vontade de não passar vergonha. Isso não é romantização. É a verdade histórica, documentada no sangue daquele rio. E essa verdade pertence a você. Por isso, minha primeira missão para você hoje: vai nos comentários e escreve o nome de alguém da sua família, da sua cidade, que serviu nas Forças Armadas. Não importa a época. Pode ser um avô que foi para a Itália na Segunda Guerra, um tio que serviu no exército, um parente mais distante que talvez tenha estado no Paraguai. É um jeito de trazer esses nomes do esquecimento para o presente. Essa é a missão de memória desse canal. A segunda camada é o pertencimento. Esse canal só existe porque tem você do outro lado que se importa. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é um voto de que a nossa história não pode ser esquecida ou contada só por outros. Enquanto houver brasileiro querendo saber, a gente vai estar aqui, fuçando arquivo e contando essas histórias. E por fim, o teaser. Itororó foi a virada, mas a guerra ainda tinha um capítulo sombrio pela frente. Um capítulo que não aconteceu em campo de batalha, mas nos corredores do poder. Enquanto Caxias avançava nos salões do Rio de Janeiro, uma conspiração silenciosa começava a se formar. Uma conspiração que não queria a vitória total, que via vantagem em um Paraguai enfraquecido, mas não destruído, e que, para conseguir isso, estava disposta a trair o próprio Marechal. No próximo vídeo, eu vou te contar sobre a Conferência do Ipiranga, a reunião secreta que quase acabou com a carreira de Caxias e mudou os rumos do fim da guerra. Fica ligado. Até lá.